E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom, gente, eu sou o Muma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MumaCast, nosso podcast semanal aí, e a gente vai trazer hoje um conteúdo aí, um conteúdo de bastante interesse para vocês. Não é o nosso único conteúdo, né, sobre a seleção brasileira que vocês estão pedindo, o pessoal tá querendo saber algumas coisas aí. Nós teremos, é claro, um outro conteúdo com a seleção brasileira, até em termos de Copa do Mundo, quando nós tivemos as definições, né, das convocações, né, mais próximo para a gente saber dos momentos, né? E a gente vai aqui especular, vamos fazer muita especulação, muito jogo de pensamento aí sobre o que, com base naquilo que aconteceu, a gente vai meio que reciclar aquilo que aconteceu nos últimos amistosos, que vem acontecendo durante as eliminatórias, né? Vamos tentar projetar isso para aquilo que a gente imagina que possa trazer para a seleção brasileira para essa Copa do Mundo, que será uma Copa do Mundo muito dura, né? Acho que, na minha opinião, não sei qual é a do Vitor, mas na minha opinião, acho que é a mais equilibrada de todos os tempos. Nunca vi uma Copa do Mundo com tanta equipe, e tanta equipe até que nunca venceu com chance de vencer, tanta equipe que já venceu que pode vencer, né? Então, muita coisa interessante pode acontecer. Então, eu tô sempre aqui com o meu irmão, tô com a Pedrita hoje também. Ela também tá aparecendo aqui, mas eu tô com o meu irmão também. E o Vitor vai abrir aí falando, trazendo umas novidades aí pra gente saber do mundo dos games. Que você tem de novo aí, Vitor? E boa tarde. Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam com saúde. Começamos aí mais um episódio. Começando aí falando para vocês sobre a UFL. Quem não sabe, o UFL é o jogo que vai rivalizar com o FIFA e também com a chegada do Win Eleven, não, né? Win Eleven, E futebol agora. o Era. eFootball, né? É o Isso. Win Eleven virou eFootball, né? Uhum. Não, as coisas estão Isso. evoluindo. Então, assim, a UFL começou a divulgar vídeos de gameplay, para quem não sabe, vídeos de gameplay em desenvolvimento. Mas qual que é a ideia da UFL? Que é você mostrando os bugs e tal. É mostrar os erros também que estão acontecendo na produção do jogo. Por quê? Porque eles querem praticamente que o público e os fãs que gostam de futebol deem praticamente suas opiniões. Participem da construção do jogo, falem praticamente o que eles acham que tem a ser melhor, o que é pior, mostrando os problemas, mostrando a solução para os fãs. Então, assim, eles querem muito aproximar muito o público do jogo. Lembrando praticamente que alguns times já estão fechando com a UFL, que é o Shakhtar Donetsk, o Celtic e o Rangers lá da Escócia e também o West Ham da Inglaterra já estão fechados para participarem praticamente da UFL. Será o jogo que deve chegar praticamente no final do ano, um pouco antes da Copa, provavelmente, para o mundo inteiro. É a previsão, tá? Não é certeza. A previsão de chegar no final do ano, um pouco antes da Copa, para rivalizar aí com o FIFA e também com o eFootball, agora antes do Win Eleven, né? Lembrando que praticamente esse jogo ainda tem o Firmino já também, praticamente, deve ser um dos caras da capa. Estão trazendo o Cristiano Ronaldo e também o Lukaku. A gente já tinha dito em outros episódios. Cristiano Ronaldo e Lukaku também estão aí na programação aí. Devem estar praticamente como os jogadores que vão praticamente divulgar a UFL como um novo jogo. Isso aí praticamente é uma coisa bem legal, que eu acho que assim, mais jogos, mais disputas, e quem ganha acima de tudo é o público. O que você acha, Raul, dessa nova novidade aí da UFL? Olha, eu acho muito bom. Acho que primeiro porque o FL, né, ele traz o mesmo motor gráfico do eFootball. Né? O eFootball hoje usa o motor gráfico que é o disponibilizado para todas as pessoas que criam jogos, que são criadores independentes, né? Então é um motor gráfico muito bom, já muito usado. O eFootball, o pessoal da UFL vai ter a referência do eFootball, que é um jogo que foi criticado muito dentro do gameplay dele. É claro que eles vão trazer algo completamente diferente, né, outras ideias, mas pode servir como ideias também para consertar. E é uma possibilidade interessante, né? A gente aguarda, é um jogo que já tem acho que quase um ano e meio, se não me engano, 2 anos aí que tá em produção o jogo. É melhor produzir mais devagar, né, para você poder trazer o melhor conteúdo. E eles estão mostrando, vamos ver, se for final do ano, bem, se não for que demore um pouco mais de tempo, mas que traga um jogo, porque competir com o FIFA é uma tarefa muito árdua, né, muito difícil. O próprio pessoal da Konami, né, com o Win Eleven, depois PES e agora é futebol,
sofreu e sofre ainda muito, né? Com essa disputa com o pessoal da EA lá da FIFA. Então, para entrar nesse mercado, tem que trazer um conteúdo. E o público, claramente, pela minha experiência, assim, que eu percebo, as pessoas se importam muito pelo que a gente vê, com a qualidade gráfica. Então, o jogo tem que estar bonito. O pessoal quer ver um jogo bonito, né? Até mesmo o gameplay pode ser bom, pode, mas eu acho que até o gameplay até passa, às vezes, em segundo plano, né? O jogo precisa estar bonito. E aí a fluidez do jogo junto com ele acaba, pelo menos 60% do caminho ele fica bem andado. Eu acho que eu vejo nesse ponto assim pro jogo ficar bom. Mas boa notícia porque é coisa nova sempre é bom pra gente poder ver, né, e acompanhar. Bom, então a gente tem também, né, claro, né, passando essa ideia, a gente vai falar hoje, né, hoje o tema é exclusivo Seleção Brasileira. A seleção brasileira, né, fez dois amistosos recentemente contra a Coreia do Sul e contra o Japão, né, uma tour, né, Tour asiático. Tour asiático. um tour pela Ásia, né, enfrentou as duas das três maiores potências, talvez as duas maiores potências hoje da Ásia. Eu acho que a Austrália, né, que é a Oceania, mas que joga, né, as competições na Ásia, ela vem meio que um pouquinho atrás dessas outras duas seleções. O Brasil terá mais 2 jogos. Os jogos serão, se eu não me engano, contra o México, né? A gente viu aqui, né? México. E o jogo contra ainda está em. para confirmar, né? Esse adversário para confirmar. Falaram Marrocos, mas pode ser México. Deve ser alguma seleção sul-americana, até porque o Brasil enfrenta a Argentina, né? No jogo adiado isso, e o outro jogo é o jogo adiado. Então, e a gente vai começar falando por que não tem um confronto europeu, né? Para o pessoal que não sabe, tem a Liga das Nações, a fase de grupos da Liga das Nações correrá nessa mesma data FIFA. E então não teremos a possibilidade, chegamos até a cogitar aqui, antes de a gente começar a live, chegamos até a cogitar aqui em off alguma possibilidade de alguma seleção, que seria seleções que não teriam jogos, seleções que enfrentariam a Rússia, né? Que teriam terão dias de descanso, mas é inviável, né? Não tem como encaixar contra nenhuma seleção, talvez, falaram, né? Cogitaram muita coisa, cogitaram Itália, cogitaram, mas como não tem como. Com a Liga das Nações, a Liga das Nações, na verdade, é que ela é um torneio meio que isola, acaba isolando. Às vezes tem um time que folga, mas o time que folga joga depois, né? Dentro da data FIFA. Então não tem como, a não ser que você mande um amistoso na Europa. Como o Brasil tem que jogar um jogo das eliminatórias ainda pendente, isso torna completamente inviável o enfrentamento de alguma seleção europeia. Mas eu considero o jogo contra a Argentina um belo desafio. A Argentina vem no seu melhor momento em muitos anos. Eu acho que não é um time, assim, é um time que tem, como o Vitor vai falar depois, né, um pouquinho, né? Mas assim, é um time que traz essa força, traz esse teste pro Brasil, é um adversário histórico do Brasil, é um adversário que esses jogos Brasil e Argentina exigem mais do que só futebol, né, dos jogadores, exigem experiência, exigem maturidade, exigem muita coisa. Então é um bom preparo, porque equilíbrio emocional é algo que conta muito, principalmente nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, e isso em alguns momentos tem faltado na seleção brasileira, já eu acredito que desde 2014. A gente pode ver que até 2010, se a gente for voltar um pouco, a seleção brasileira ela peca um pouco no equilíbrio emocional em alguns jogos. Então, o jogo contra a Argentina é um bom calibre, né? Então, a gente pode começar falando um pouco disso daí. O que você acha desses amistosos contra a Argentina? Você acha que é um bom termômetro para avaliar pré-copa? Ou realmente você acha que a ausência do europeu pesa? Quanto que pesa a ausência de um europeu para o Brasil nessa preparação aí rumo à Copa de 2022? Eu acho assim, pesa um pouco, mas eu sei que tá muito estereotipado esse jogo contra os europeus, por causa que nos últimos anos, nas últimas Copas, o Brasil cai para europeus, né? Então fica muito estereotipado esse jogo Brasil e contra um europeu, porque precisa ter o teste para saber o jogo do. Assim, acho assim, não vejo que isso faça tanta diferença assim, enfrentar um europeu agora, ou tiver que enfrentar um europeu na Copa do Mundo, até porque o Brasil pega a Suíça no grupo, tem Sérvia no grupo, já são adversários, por sinal, serão adversários chatos. Adversários chatos, a Suíça é um adversário chato, sim, é um time que complica muito jogos para os seus adversários, porque é um jogo muito físico.
A Sérvia melhorou muito, alguns jogadores em ascensão na Europa. Então, assim, acho que o Brasil já vai ter os adversários preparados. E a Argentina, se for Argentina e México, eu vejo dois grandes confrontos. Dois bons confrontos. A Argentina hoje também em grande ascensão, com o seu esquema de tático definido, os jogadores praticamente se acertando no espaço. A Argentina que é um time que gosta de ter a bola, que gosta praticamente de controlar o jogo. Vai ser um bom confronto com o Brasil, porque o Brasil, de repente, hoje o Tite vem utilizando muito pontas, né? E de repente, o Brasil até, de repente, baixar as linhas e jogar na velocidade do Vinícius Júnior, do Rafinha, que devem ser os titulares na Copa do Mundo. Ter o Neymar mais solto, com o Paquetá, o Fred chegando. Então, assim, é um bom confronto. A Argentina sempre é. A Argentina trabalha muito na- uma linha de quatro muito forte atrás, praticamente. Até que não tenha tanto a volta do Messi e dos pontas, né, também, que trabalha praticamente com o Tagliafico na lateral esquerda e na lateral direita o Montiel. Então, assim, eles trabalham mais fixos na marcação. Assim, o Montiel que não foi o lateral, nas últimas foi o lateral praticamente convocado, foi outro, mas o Montiel deve voltar, lateral do Sevilha, que não vem atuando tanto, talvez venha pro Flamengo, né, essa possibilidade dele vir pro Flamengo por empréstimo, que eu acho difícil, até pensando em Copa, o Montiel de olho em praticamente ser titular na seleção. Acho que ele deve, se sair do Sevilha, tentar se manter na Europa, né? Algum empréstimo a algum clube da Europa. Mas o Flamengo tá tentando contratar ele. Então eu vejo assim, um jogo ótimo pro Brasil. A gente acabou de enfrentar a Itália, passou por cima da Itália. E o México, hoje comandado pelo Tata Martino, belo amistoso também. O México é sempre um adversário complicado para não só para o Brasil, mas para outras seleções. É uma seleção que sempre faz boas campanhas em Copa do Mundo, com bons jogadores. O Tata Martino é um cara que também preza muito pela posse de bola, é um cara que gosta do time dele ter a bola, o time ter o domínio do jogo. Então, assim, dois bons amistosos. Se for confirmado o México, vejo dois bons amistosos preparatórios para antes da Copa do Mundo. Vão ser praticamente na boca da Copa do Mundo, que praticamente é no final de setembro. A Copa do Mundo começa em novembro. Então, assim, tem amistoso em outubro, se eu não me engano, os caras já se apresentam. No finalzinho de outubro, os caras se apresentam. Já sei a No meio de convocação, outubro. Deve ser umas 2 semanas depois da amistosa, deve ser a convocação Então, já. os caras já se apresentam praticamente para a Copa do Mundo. Eu acho dois ótimos últimos testes aí para a seleção. Eu até faria alguns testes se eu fosse o Tite, se a gente fala daqui a pouco. Eu acho que o Tite teve esses amistosos no Tour Asiático aí e não testou ninguém. Eu acho que ele poderia ter testado. Ele meio que manteve a base, meio que fez um treino, né? Eu considero que ele praticamente fez um treino da base dele que vai jogar a Copa. Da base dele que ele vai ter na Copa. Ele praticamente tem algumas convicções já de alguns jogadores, o Richarlison, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Richarlison sendo titular no primeiro jogo e não jogando no segundo, mas entrando e fazendo gol, provavelmente entrando e sofrendo pênalti, né, no segundo, praticamente se garantindo para a Copa do Mundo. Entre seus jogadores também, ele teve a volta do Rafinha, que não estava tendo, tava jogando o Anthony não teve dessa vez. Então, assim, meio que ele meio que fez um treino já com a equipe dele, que ele deve entrar na Copa do Mundo, a equipe titular dele, com o Casemiro, com o Fred, no meio campo, Paquetá e Neymar meio que se oficializando como um falso 9, outro veio no meio campo para fazer a armação. O Neymar um pouco mais solto, né? O Neymar deve praticamente ser bem livre na seleção, ter praticamente essa dinâmica de praticamente não ter essa posição fixa, poder rodar entre meio campo no ataque, vir na ponta para fazer uma tabela. O Neymar bem solto mesmo. Com o Vinícius Júnior, provavelmente, acho que assim, isso o Tite vai ter que encontrar um equilíbrio, porque o Vinícius Júnior no Real Madrid, o Vinícius Júnior é um ponta a ponta mesmo. O Vinícius Júnior não sai da ponta esquerda, ele fica preso à ponta esquerda e praticamente o Mendy, que é um lateral, o Mendy vem, o Vinícius Júnior poucas vezes sai para a subida do Mendy como um lateral mesmo, para ele ocupar o lado do campo. E quando ele entra para ocupar o lado do campo, o Vinícius Júnior vem para ser centroavante. Vem para fazer uma dupla com o Benzema. Se o Benzema não tá fora da hora, porque o Benzema também às vezes gira muito para vir trabalhar. Então, assim, o Tite vai ter que acertar isso, porque o Vinícius Júnior, se o Vinícius Júnior jogar muito parecido com o que o Tite pede, porque com o Vinícius Júnior na seleção, o Vinícius Júnior vem para dentro, o Vinícius Júnior vem para dentro para a subida do lateral, que é o Alexandre, porque do outro lado o Rafinha é o ponta. É esse ponta fixo do lado direito, porque o lateral direito da seleção é um lateral por dentro, um lateral construtor,
que deve ser o Danilo, se o Danilo não tiver nenhuma lesão, e jogou o Daniel Alves, né? O Daniel Alves jogou esses 2 jogos e também deve estar na Copa, não sei assim. O Daniel Alves tem alguma coisa, alguma lesão, alguma coisa, o Daniel Alves não deve ir. E eu digo por que ele deve ir, tá? Não é só por causa do campo. O Daniel Alves também tem algumas coisas extra-campo que o Daniel Alves ajuda o Tite, também deve ir por causa disso. Então, praticamente, deve ser essa a seleção titular na Copa. Daniel Alves ou Danilo, com Alisson ou Ederson, assim, uma briga tá muito parelha, acho que quem ele escolher, acho que vai depender muito de como vão estar os times, né? Uhum. Os 2 times brigam muito cabeça a cabeça na Premier League, mas vai depender muito de como vão estar. Eu acho que o Ederson, assim, tem uma leve vantagem sobre o Alisson. Até pelo Ederson ser um pouco melhor com o pé. O Ederson é um cara que às vezes trabalha com lançamentos. Trabalha assim. O Ederson é muito mais calmo que o Alisson com o pé. O Alisson é muito bom também. Mas o Ederson é um pouco melhor. Então, praticamente, deve ser o Ederson ou o Alisson, essa é a briga. Danilo ou Daniel Alves. Na lateral esquerda, o Alexandro. Acho que o Alexandro deve ser até praticamente. Tem a subir o Arana, corre por fora ainda. Tem o Telles também que corre por fora. Acho que o Lodge é um pouco mais longe desse, né? A gente vai contar isso mais pra frente, daqui a pouco. Casemiro, Fred, Thiago Silva ou Militão, também é uma briga muito parelha com o Marquinhos. Casemiro, Fred, Paquetá, Vinícius Júnior, Rafinha e Neymar. Acho que essa é a seleção que deve começar a Copa do Mundo. Se acontecer alguma outra coisa, com alguma lesão, alguma coisa assim. Mas deve ser essa a seleção que deve começar a Copa do Mundo. Praticamente esse tour asiático que o Brasil teve. Boas vitórias, no jogo um pouco mais difícil. O Brasil teve um pouco mais de dificuldade. Jogadas não entraram tanto. Não fluiu tão bem. O Brasil teve dificuldade de tentar furar o bloqueio do Japão no jogo. O Japão, que é óbvio, é uma seleção melhor do que a Coreia. Tem jogadores melhores. Tem uma dupla de zaga que os caras jogam até na Premier League. Dupla de zaga, então assim. É mais complicado. Mas ele vai começando assim, pra mim, foi um treino pra ele começar a acertar o posicionamento do time, o que ele quer que os caras façam na Copa. Acho que é isso que o Tite levou esses 2 amistosos aí no Tour Asiático. E pior é que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco do eventual teste, mas acho que a tendência é que o Tite reprise essa ideia e talvez nesse outro jogo contra o México ele possa eventualmente, mas acho que o negócio do Tite vai ser realmente avaliar os jogadores no treino, né? Uma coisa que eu vejo alguns programas, né, alguns analistas questionarem, né? Que falam, leva o cara pra ver ele no treino, né? E muita gente fala, por que você leva o cara pra ver ele no treino, né? Eu tenho uma ideia de que eu entendo aquilo que o Tite vê. A gente não tá falando de um garoto que sobe da base ou de um jogador. Eu tô falando de um cara de destaque. De um cara de alto nível de destaque dentro do seu clube. Então a gente já sabe que ele tem, a gente já parte do pressuposto de que ele é um craque, de que ele é um jogador de alto nível. O que o Tite faz é ver o quê? É ver como que ele é incorporado em um ambiente de altíssimo nível para, com essa incorporação nesse ambiente de altíssimo nível, ele sentir, eventualmente, o trabalho desse, não só dele dentro. E aí, eu até excluo a questão do grupo e tudo mais, mas eu falo assim, como que o rendimento desse jogador se projeta dentro de um rendimento de alto nível, que é o rendimento de treinamento de seleção brasileira, né? Que é um treinamento que é assim, que você pode perguntar para qualquer jogador, e que se algum dia você encontrar com algum jogador e puder ter a oportunidade de perguntar para alguém que jogou a Copa, que jogou na seleção brasileira, você pergunta qual que é a diferença entre treinar na seleção brasileira e treinar no seu clube, né? São 2 situações completamente diferentes. O nível técnico é muito maior. Você se depara com jogadores de muita qualidade. Então, o Tite, ele pode não botar para jogar, o pessoal questiona a questão dos jogadores que ele levou e não testou, mas ele vai verificar, porque se o cara conseguir se apresentar bem nesse ambiente, ele entende como um jogador capaz de poder atuar. É claro que a atuação no jogo tem o impacto de você poder tirar o frio da barriga, sentir aquela coisa, estar no ambiente competitivo 100%,
mas acho que como o Tite ele tá prezando por preparar a equipe, né, mais, como o Vitor falou, né, tá tentando dar o padrão do jogo da seleção brasileira. A seleção brasileira hoje tem um padrão, acho que a gente pode até, a gente vai entrando nessa ideia do padrão, né, que hoje o Brasil joga muito com a bola esticada sempre de um lado para outro do campo, para buscar os jogadores no 1 contra 1, né, no máximo, eventualmente, uma tabela com uma triangulação dos lados para tentar a infiltração pela defesa, né, pelos lados do campo, ou eventualmente pelo meio, dependendo das circunstâncias do jogo. Ele quer meio que, como o Vitor falou, ele quer treinar o time para que o time consiga, dentro de uma partida, executar ao máximo aquilo que ele quer, né? E aí, executando aquilo que ele quer, aí vem aquela velha história do gol ser consequência, né, da produção daquilo que ele pensa. Então, falando disso, Vitor, a gente fala dessa questão desse teste, né? Teremos uma novidade muito importante nessa Copa do Mundo que nunca teve, é algo histórico. 26 jogadores estarão no grupo para a Copa do Mundo e 15 jogadores no banco de reserva, ou seja, todo mundo que for convocado estará disponível para jogar todos os jogos, desde que não esteja suspenso ou machucado. Então, abrem-se 3 vagas. Antigamente a gente tinha esses 3 jogadores que eram convocados a mais. Se a gente for lembrar, por exemplo, se essa regra existisse em 2010, a gente teria o Ganso, por exemplo, na seleção brasileira, no banco, lá na África do Sul, né? É só para vocês terem uma ideia, né, de que alguns jogadores, né, que não estavam, né, que estavam no grupo, mas que foram convocados, mas que estiveram na lista de reserva, e os jogadores estavam todos eles disponíveis, né, por conta das circunstâncias, né, tal, eventual surpresas que possam acontecer, né, por conta da pandemia, ainda, né, dos reflexos da pandemia, e a possibilidade de 5 substituições, né, o que a gente já pode perceber que muda completamente o ritmo de uma partida, né. Então abrem-se 3 vagas, são 3 jogadores a mais que podem ser, que estarão no grupo das seleções e da seleção brasileira, e a gente vai eu vou emendar isso também com uma outra questão que a gente envolve aqui, que é jogadores que atuam no Brasil, né? Muita gente, às vezes, eu acho que a gente tem hoje alguns jogadores que a gente espera, né, que possam brigar. Eu acho que, a meu ver, a gente vê o Arana como um jogador que deve estar. A gente vê hoje, na minha opinião, hoje o melhor jogador no futebol brasileiro jogando, o Hulk. Pelo menos, eu acho que o Hulk ele tem que ser pelo menos visto nesse ambiente de alto nível da seleção brasileira. Então aquela história de ser convocado, pelo menos. Tem um jogador que eu vejo, que eu não sei se muita gente vai concordar comigo, o pessoal não gosta muito, mas é um jogador que eu já gosto há muito tempo, que é o Fagner, né? Eu acho que o Fagner hoje ele vive ele tem a experiência de já ter jogado a Copa do Mundo, e o Brasil tem uma carência nessa função de lateral. O Fagner tem um estilo diferente de Daniel Alves e de Danilo. Pode até eventualmente, numa situação de jogo, uma circunstância, pode jogar como uma segunda linha de meio campo, dependendo da situação de uma partida. Ou ele pode jogar lá atrás, né? O Fagner enfrentou um desafio de fogo, né? Depois de ter jogado aquele jogo contra a Bélgica, eu acho que nada mais surpreende. E é um jogador com experiência de Copa do Mundo, isso aí conta também nesses momentos, né? O equilíbrio emocional, como eu falei, conta nesse momento, né? E acho que vejo esses jogadores aí, né? Não sei se o Vitor vê. E o Rafael Veiga, é claro, né? Do Palmeiras também é um jogador que acho que vale a pena observar por ser um cara diferente. Tem o Everton Ribeiro também, né? Que tá até um pouco mais acima na briga, né? Com esses jogadores. E o que você vê aí, Vitor, né? Dessa ideia? Além da ideia da postura tática da seleção, essa situação dos jogadores não serem convocados, e não irem jogar, e esses jogadores que podem vir a entrar na seleção em virtude desses 3 novos convocados que teremos a mais para a Copa do Mundo de 2022. Olha, eu discordo um pouco de você quando você falou que essa coisa de levar o cara para frente em treino. Uma coisa, se o Tite continuasse pós-Copa, eu até entendo ele levar o jogador para o cara se ambientar, o cara conhecer, visando, óbvio, a próximo ciclo da seleção, de olho na próxima Copa, a próxima Copa América, próximos torneios, próximas eliminatórias, próxima Copa do Mundo. Mas assim, o Tite não vai continuar. Isso é fato. Ele já decidiu que ele não vai continuar. Então, pra que ele tá levando um jogador pro jogador se ambientar a seleção brasileira? Sim. Pra mim isso assim, não tem o porquê. Se ele tá levando agora essa convocação, jogadores novos, como ele levou o Léo Ortiz,
zagueiro do Bragantino, como ele levou o Danilo, volante do Palmeiras. Cara, se você tá levando porque você tem alguma chance do cara, tipo, se você olhar o cara de perto, pro cara de repente te ajudar na Copa do Mundo. Então bota o cara pra jogar. E tem essa, eu joguei bola, cara. Treino é treino, jogo é jogo. Uma coisa, você tá treinando. Cara, treino de seleção brasileira, a maioria das vezes os caras tiram o pé, o cara não vai dividir, porque o cara sabe que não vai machucar o outro, o cara também tem medo de machucar. É diferente de um treino num clube, você tá buscando espaço. Treino na seleção, você pode até buscar o seu espaço dentro da seleção no treino, mas é um treino muito mais área aquele famoso cerca Lourenço, não vou chegar em você, você também não chega em mim, porque praticamente a gente tem a volta no clube, eu posso praticamente mostrar no meu clube, porque praticamente a convocação se define é no clube, porque para você chegar na seleção você tem muito pouco tempo de treino. Às vezes você chega para a seleção, 2, 3 dias você tem que jogar já, no máximo 4. Já tem um jogo da seleção. Então assim, para mim o Tite erra nisso. Se levou o Léo Ortiz, se levou o Danilo, bota para jogar. Não custa nada. Ou senão nem leva. Senão leva os caras que você tá de olho para praticamente que vão te ajudar na Copa. Porque praticamente ele levou o Léo Ortiz, levou o Danilo, mas não leva o Hulk, não leva o Hulk, não leva o Veiga. Que praticamente ele poderia olhar mais de, como ele disse, olhar no treino, ele poderia olhar mais de perto e ver o nível dos caras. Não, levou o Danilo. Os caras não levou os caras pra quê? Pra olhar, porque os caras não vão. Os caras provavelmente os caras não vão estar na convocação dos 26 dele. E tá levando pra frente os caras se ambientarem pra uma próxima geração. Se o próximo treinador nem olhar pros caras, o que adiantou você levar os caras? Então, assim, pra mim, isso te erra. Você tá levando, leva pra jogar. Eu levo e coloca no fogo. Nem que você coloque no fogo o cara por 20 minutos de um jogo. Mas coloca no fogo. Danilo e Casemiro ele já conhece. Desculpa, Fabinho e Casemiro ele já conhece. Coloca o Danilo pra jogar. No primeiro jogo, pô, os caras, Fabinho e Casemiro tinham acabado de chegar da Champions. Cara, bota o Danilo ali pra testar no meio campo como primeiro volante. Mesma coisa levou o Léo Ortiz. Pô, o Militão chegou da Champions. Pô, o Thiago Silva tá lá jogando. Temporada cansativa do Thiago Silva, temporada cansativa do Marquinhos. Cara, tipo, tira os caras um tempo lá, bota o Léo Ortiz, o jogo tá Coreia, pra ver como o Léo Ortiz vai se portar. Então, assim, pra mim, nesse ponto ele erra. Não tem que você levar jogador. Se você vai ficar na seleção, aí eu concordo. Pô, vou ficar na seleção, já tô de olho no próximo ciclo. Pô, vou te levar. Pô, não precisa nem falar pro jogador, mas tô te levando. Ó, já sabe que, pô, o jogador já sabe que o treinador vai ficar para próximo ciclo. Então o cara vai lá, já se ambienta, já sabe que praticamente vai continuar dando a vida no clube. Pro próximo ciclo, ele praticamente estar. Mas agora, o Tite não vai estar. O Tite já vai sair. O próximo treinador que vai entrar, provavelmente estão dizendo que vai ser um treinador europeu. Cara, treinador europeu, sendo bem sincero, eu acho dificilmente o treinador europeu vai convocar alguém que joga no Brasil. Dificilmente, tô sendo bem sincero. Eita. Se hoje em dia o Brasil menos convidar, vou convidar não, desculpa, convocar menos ainda. Porque ele praticamente ele sabe qual é o nível do futebol brasileiro e do futebol europeu. Então, a hora que ele olhar, ele vai falar assim, cara, não dá. Não vou. A não ser que seja um treinador europeu que tá no Brasil. Comenta de Abel Ferreira, de repente, seu treinador da seleção brasileira. Comentário do Jorge Jesus. Então, mas assim, o Jorge Jesus, mesmo assim, o Jorge Jesus é um cara que tá na Europa. Já que eu acho que o Jorge Jesus agora eu acho que carta fora do baralho. Mas tô falando assim, talvez o Manuel Pellegrini, que é o treinador, treinador do Betis, o treinador do campeão pela Premier League, pelo Manchester City. Cara, sinceridade, o Pellegrini nunca veio. A hora que ele pisar no Brasil pra assistir um jogo no Brasil, e ele costuma jogar europeu, ele vai falar assim: não dá. Vou convocar quem tá na Europa, vou lá. Nem que ele convoque o cara que joga num time menor da Europa. Mas não vai convocar. Dificilmente vai convocar alguém que tá no Brasil. A não sei que o cara esteja, assim, arrebentando. Então, assim, pra mim, nesse ponto, o Tite erra. Se levou agora, nesses últimos amistosos, ou se ele for levar, por exemplo, na próxima data FIFA contra a Argentina e provavelmente contra o México, cara, se ele for, tô levando Danilo pra ver de treino, cara, desculpa, isso aí não. Apesar que, assim, dificilmente deve levar, porque, assim, vai ter em setembro, reta praticamente finalíssima de campeonato europeu, de campeonato europeu não, de campeonato brasileiro, de Libertadores aqui, de Sul-Americana, de Copa do Brasil. Então, assim, provavelmente ele não deve levar jogador brasileiro nessa próxima convocação, como ele levou pouquíssimos nessa convocação agora do. Mas se leva, cara. Desculpa, bota pra jogar. Porque ele não vai ficar nessa convocação. Eu falei, se ele fica no próximo ciclo, ok. Beleza, vai ficar ali por 8 anos. Ok, beleza. Ou assim, convocou agora, é começo.
pô, vou convocar pra dar uma analisada no cara, ver como é que o cara vai no treino, pra mais pra frente eu convocar o cara de olho como é que vai ser a evolução do cara no clube. Ah, não, levou pra. Ele tem praticamente mais 2 jogos, e aí é Copa. Então leva e bota o cara pra jogar. Se tá levando, é que o cara tem condições de repente estar numa Copa do Mundo. Ah, não, tô levando pra ambientar pra próximo ciclo. Desculpa. Sim. Ele não é o técnico. Você não sabe se o próximo técnico vai querer o Danilo, vai querer o Léo Ortiz. Você nem sabe isso. Isso acontece muito. Sim, tem muito jogador que é convocado agora que no próximo ciclo é esquecido. O treinador nem lembra e não convoca. Cara, não leva. O Ganso é um exemplo. O Ganso, o Dunga não levou. O Dunga se mantém. Aí depois leva Ganso e Neymar na sequência. O Ganso não tem uma sequência. O Ganso não acabou não tendo uma sequência de jogos. O Ganso nem a seleção tá mais. E o Ganso era tipicamente pra estar na Copa em 2010. O Ganso era tipicamente para aquele momento da Copa do Mundo da África do Sul de 2010. Pós, o Ganso não se manteve, teve lesão no joelho, o Ganso não se mantém em alto nível. Vai pro São Paulo, alterna muitos jogos bons, jogos ruins, jogos bons, jogos ruins. Vai pro Sevilha, não consegue se manter na Europa. Vem hoje no Fluminense ele começa a ter uma regularidade e fazer bons jogos. Mas a Copa do Ganso o momento é aquele ali. O momento do Ganso era aquele jogo ali. Aquela Copa do Mundo. Ele levou. Entendeu? Então, assim, pra mim, nesse ponto ele erra. Ele erra, o Tite erra, ele tá levando agora. Se você tá levando, é pra saber se você tem uma condição e praticamente o cara te ajudar na Copa. Então, assim, nesse ponto o Tite erra. Enquanto aos que podem ser convocados, o Tite teve em dois jogos. Assistiu 2 jogos aí recentemente, né? Assistiu Corinthians e Goiás na Arena Corinthians vence por 1-0. E assistiu São Paulo e Palmeiras, né? Que o Palmeiras vence por 2-1 no Morumbi. Pelos 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Claramente ele tá de. Ele praticamente. Praticamente o que eu vejo, ele tá de olho alguém pra Copa do Mundo. Porque mais uma vez eu digo, se ele tá de olho olhando pro cara pro cara pra próximo ciclo, não é ele o técnico. Então, assim, pra mim ele tá olhando pra agora. De olho nessa convocação dele final pra Copa do Mundo. Eu acho que ele provavelmente deve ter ido saber do Fagner. Acho que praticamente ele tem muita dúvida sobre as condições físicas do Danilo. Danilo praticamente tá tendo muitas lesões na Juventus. Assim, o Danilo praticamente ainda é uma incógnita se vai ter condição, porque o Danilo também esteve na outra Copa do Mundo. E o Danilo chega na Copa do Mundo, faz um jogo e se machuca. Danilo não, pra quem não lembra, o Danilo na última Copa com o Tite, ele joga o primeiro jogo e se machuca, e aí o Fagner na sua posição. Então, assim, a condição física do Danilo é uma incógnita, porque o Danilo também não esteve nessa última data FIFA porque estava machucado. Então, o Danilo vem tendo lesões recorrentes na Juventus. Ele também não está tendo assim, uma sequência de jogos na Juventus porque ele está tendo lesões recorrentes. Então, assim, acho que ele foi assistir o Fagner porque ele não confia no Emerson Royal, que até vem sendo titular, vem jogando diretamente lá com o Conte no Tottenham. Tem alto nível, que a Premier League hoje é o campeonato mais difícil de se jogar. Mas o Fagner é um jogador de confiança. Então, depois de saber da condição do Fagner, até o Fagner entra no 30 do segundo tempo. Até o Fagner vem de uma lesão, ficou muito separado, que foi uma lesão no tornozelo, deixou ele muito separado, uma lesão que ele teve contra o Deportivo Cali, que ele pisa em falso, foi uma lesão até perigosa. Ele quase teve que passar por cirurgia, mas voltou. E voltou muito bem, atuando pelo Corinthians. Então, o Tite foi saber do Fagner, que acho que assim é o jogador que ele praticamente deposita essa confiança. Acho que ele foi também dar uma olhada, de repente, foi saber do Michael. Acho que o Michael também é um jogador que ele pode ter, acho assim, apesar do Michael tá um pouco mais abaixo, assim, mas o Michael é um jogador que, assim, ele sempre gostou muito, mas o Michael tá machucado, né, o Michael tá fora do... Mas ele foi mais saber do Fagner. E São Paulo e Palmeiras, acho que ele foi mais observar o Danilo, né, o Danilo acabou não fazendo um grande jogo, mas ele foi observar o Danilo, né, acho que o Danilo é um jogador que praticamente é o único, acho que tá no radar dele. O Veiga acabou não jogando, mas acho que o Veiga tá praticamente descartado. Acho que a gente não deve levar o Veiga, até porque assim, a seleção precisa ter mais um meia, eu acho. E entra essa dúvida. Que hoje ele tem Paquetá e Felipe Coutinho como meias mesmo. Ter o Neymar como meia, eu acho que é meio complicado, porque o Neymar é um jogador assim, que às vezes segura muito a bola, atrasa contra-ataque,
atrasa um ataque. Então o Neymar não é assim aquele meia para fazer a seleção andar. Então assim, o Everton Ribeiro de repente ainda tem chance, eu acho que tem chance de depende muito do momento dele no Flamengo, de como ele vai estar, porque o Everton Ribeiro é um cara que pode jogar do lado do campo, pode atuar também centralizado, atrás do atacante. Então, assim, o Everton Ribeiro pode atuar como um segundo volante, dependendo do jogo. Um cara que tem a construção, um cara que tá. Um cara de tabela, de aproximação. Então, tem essa chance de ir pra Copa. Gerson e Arthur correm por fora também. Podem ter. O Gerson fez uma ótima temporada. Começa assim, meio mais ou menos, mas do meio para pro final, vai muito bem ali no Olympique de Marseille, no São Paulo. E a tendência dele é ir melhor, porque é uma temporada que ele começa como na pré-temporada. Óbvio, ele começou nessa, mas aí ele tá mais adaptado, já entendendo o jogo do Sampaoli. Assim, a chance do Gerson estar na Copa também cresce, ser convocado. O Arthur é um jogador que o Tite gosta muito. Também é um jogador que atua de volante, mas é um jogador que é aquele volante construtor que vem, pode ser um meia, que vem, ele vem, arma, aparece para finalizar de fora da área. É um volante bem construtor mesmo, então também tem chance, depende de como o Arthur tá tendo uma continuidade boa na Juventus, né? Pode até ser que o Arthur saia da Juventus, né? Há alguns rumores de que o Arsenal tá muito interessado em ter o Arthur. Isso para mim seria uma boa, porque o Arteta gosta muito do Arthur, um jogador já antigo, pedido pelo Arteta, treinador do Arsenal. Vai para a Premier League, ele vai atuar mais porque o Arsenal busca. O Arsenal teve muita dificuldade com a contusão do Thomas Partey, né? Thomas Partey, que praticamente vem do Atlético de Madrid, é um jogador que o Arsenal até tem uma ascensão na Premier League, ficando até em terceiro lugar, brigando com o terceiro lugar com o Chelsea, depois ele acaba caindo para quarto e acaba terminando em quinto a Premier League, mas muito pela lesão do Partey. Porque o Partey vinha atuando muito bem, e o time vinha crescendo de produção, só que o Partey tem uma lesão. E ele perde a temporada. Teve uma lesão de joelho, ele perde a temporada, de menisco, ele teve que operar, perdeu a temporada. E o Arsenal cai. Então a ideia do Arteta é trazer um jogador com as características do Partey, para praticamente, e o Arthur é esse jogador. Então, assim, há a possibilidade, e o Pogba tá indo tá com a Juventus, né? Então, provavelmente, a chance do Arthur sair e ir para o Arsenal é grande. Então, isso pro Arthur seria uma boa. Porque é um jogador também que o Tite gosta muito. Um jogador que o Tite observe. E ele pode ser tanto esse meia, atuar numa linha com 3 volantes, depende jogando o Fred, o Arthur e o Casemiro. Pode ser esse meia, com de repente o Neymar mais avançado. Ou o Arthur pode ser aquele outro volante, pode ser primeiro volante, porque ele pode ser o jogador que arma, tem bom passe, ou pode ser o segundo volante de chegada. Então o Arthur pode atuar nas 3 funções do meio campo. Então o Arthur é muito bem visto pelo Tite. Então, assim, o Arthur, eu acho assim, a troca de clube para ele seria muito boa. Ele pegaria um nível maior de enfrentamento, que é a Premier League, num time praticamente que ele vai poder atuar mais regularmente do que na Juventus, apesar que assim, o Massimiliano Allegri ele vem atuando bem, vem atuando regularmente, mas acho assim, o Arteta ele vai atuar mais do que na Juventus, ele vai ser quase um titular, não absoluto, no jogo absoluto, mas ele vai atuar muito se ele for pro Arsenal. Há essa negociação, é que a Juventus, se não me engano, pede o Martinelli em troca, né? Assim, o Arsenal tá tentando só colocar dinheiro na transação. Mas ainda uma coisa mais pra frente deve desenrolar na abertura da janela em julho. Então, assim, há essa possibilidade do Arthur também ir. E aí, do meio campo pra frente, você tem as possibilidades. O Gabigol, acho assim, ficou um pouco mais pra trás na disputa. Não descarto, mas ficou um pouco mais pra trás. Pedro é um jogador que, assim, é uma característica que a gente não tem muito na seleção, que é aquele centroavantão de área mesmo. É um centroavante que, assim, o Tite gosta muito do Pedro, mas o Pedro não vem jogando no Flamengo, né? Eu acho assim, até para o Pedro, o ideal seria praticamente o Pedro sair do Flamengo. Apesar que acho que o Dorival cogita agora atuar Pedro e Gabigol junto. O Paulo Souza também atuou isso e acabou não funcionando muito bem. Sim, atuar com os dois. Sim, o Gabigol saiu um pouco mais, porque o Gabigol com o Dorival do Santos atuava pelo lado direito do campo, né? E o centroavante era o Ricardo Oliveira em alguns jogos. E o Gabigol atuando pelo lado direito. Um ponta vindo por dentro, muito como atua o Everton Ribeiro. Assim, e ele perdeu o Bruno Henrique, né? Uma lesão lá no Flamengo. Então pode ser que aconteça isso com o Everton Ribeiro vindo jogar como
meio centralizado, o Arrascaeta vindo da esquerda para dentro, como o Arrascaeta atuou algumas vezes com o Jorge Jesus e até com o Rogério, mas depois o Rogério troca e coloca ele de volta como centralizado, e o Gabigol ser esse ponta pelo lado do campo. Não ponta a ponta mesmo, mas o Gabigol vir ser um pouco mais solto para a passagem do Mateuzinho, no lateral, já que ele joga com o Felipe Luiz, que é um lateral mais construtor lá no Flamengo. Então, pode ser que o Pedro tenha essa possibilidade, mas também acho mais baixo. O Pedro. Tem o Matheus Cunha, né? O Matheus Cunha está sendo convocado direto, mas também ali. Vamos ver a evolução dele no Atlético de Madrid. O Matheus Cunha, a tendência também é atuar mais no Atlético de Madrid. Ele já atuou bastante, mas atuar mais com a saída do Soares. A mesma coisa que eu digo pro Gerson, eu digo sobre o Matheus Cunha. Começa a pré-temporada certinho, mais adaptado ao esquema do Simeone. Sem o Soares para disputar, ele vai ter, óbvio, ele tem o Griezmann e o João Félix, que atuaram muito nessa temporada como atacantes, mas o Matheus Cunha vai atuar muito e fez gols. O Matheus Cunha teve uma ascensão muito boa também do meio da temporada para frente, de janeiro até o último final da temporada. Ele teve uma ascensão muito grande, também está na briga aí para ser convocado. E praticamente o Hulk seria pela força da mídia e da galera. Assim, que seria convocado por isso, porque assim, para mim o Tite não tem na cabeça do Tite levar o Hulk. Não tem na cabeça do Tite. Até pela idade do Hulk, o Tite vê assim, o Hulk, o cara mais velho. Você vai pegar os jogadores muito em alto nível nessa Copa do Mundo. Provavelmente a gente pega os caras no do meio da temporada, do começo para meio da temporada. Então, assim, os caras voando pro Tite, o Hulk. Assim, apesar que eu vejo o Hulk voando, eu em setembro, que eu acho que o Atlético Mineiro vai estar em grandes disputas, né? Mas eu levaria o Hulk. Eu testaria o Hulk, apesar que o Atlético Mineiro provavelmente vai estar em grandes disputas aí de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, de Libertadores aí no final do ano. Vamos ver como é que vai estar, mas se o Atlético Mineiro de repente acaba caindo fora, não tiver em grandes disputas, eu levaria o Hulk para testar já. Eu acho que o Hulk não precisa nem ser testado, acho que o Hulk já é um jogador já pronto, assim, jogou Copa do Mundo, já jogou Olimpíadas, jogador que tem ciclo em seleção brasileira. Assim, o Hulk eu já levaria pronto para jogar. E tem essa dúvida se ele vai levar ou não o Hulk, mas assim, eu acho difícil o Hulk, tá? Por mais que mídia pede, torcida pede, todo mundo tá pedindo o Hulk na seleção, mas o Tite não vê com bons olhos o, o, o Hulk, não. Rafael Veiga, que tem essa disputa no meio que a gente acabou de dizer, também acho difícil, acho muito difícil. Também, foi o que eu disse, Arthur e Gerson, ele prefere ter o Arthur ou o Gerson para ser esse meia, ou o Everton Ribeiro, que é um jogador que ele já testou, que ele conhece, sabe o que pode produzir na seleção, porque o Veiga ele nunca testou, nunca jogou na seleção brasileira, ele teria que testar para saber. Então, assim, para mim são esses que tem praticamente do Brasil. Tem o Arana ainda, o Arana briga ali na lateral esquerda, uma disputa com o Telles e com o Lodge, acho que o Alexandro deve ser o titular. O Lodge e Telles correm muito por fora, o Arana foi convocado, jogou, ele levou os três, né, nessa última convocação. Levou o Telles, levou o Arana e levou o Alexandre. Jogou o Alexandre no primeiro jogo, jogou o Arana no segundo. E ele gosta dessa história do Vinícius Júnior, do ponta vir pra dentro. Porque pode ser que, até dependendo do jogo, Paquetá faça essa função de ponta esquerda vindo por dentro, com o Arana jogando de lateral esquerdo, e de repente esse outro homem do meio campo ser esse meia, ser o Felipe Coutinho, ou de repente ou de repente ele entrar com o centroavante, o Neymar ser esse meia, entrar com o Matheus Cunha como centroavante, ou o Richarlison que vem todo como centroavante, ser o Matheus Cunha, ser o Neymar como meia, ou ter esse meia, ser o Everton Ribeiro, ou de repente o Arthur entrar, porque eu já disse, ele gosta muito do Arthur, ser convocado para ser jogador, ou o Bruno Guimarães também, que vem crescendo muito na Premier League, lá no Newcastle, e deve crescer, a tendência é crescer até mais, uma pré-temporada, entendeu? O Newcastle se reforçar mais, o Newcastle ficar mais forte. Então, assim, para mim são esses as brigas, jogadores do Brasil, acho que o resto não sem chance alguma. O Léo Ortiz foi convocado, mas a chance muito baixa. Então, assim, tem essa quarta vaga em aberto para zagueiro, que é. Acho que ele espera para observar o Lucas Veríssimo. Ele gosta muito do Lucas Veríssimo. E tá no Benfica, um cara que ele o Lucas Veríssimo tem problema de joelho, né? Volta agora. No começo da temporada, vamos ver como é que o Lucas Veríssimo vai voltar. A briga é Lucas Veríssimo, Gabriel Magalhães e talvez o Felipe
que tá no Atlético de Madrid, que foi jogador dele no Corinthians, que ele já conhece o Felipe e tá sendo convocado. Rodrigo Caio, muito por fora, seria muito assim, teria que ter muita sorte para ser convocado, e o Léo Ortiz também teria que ter muita sorte, apesar de ter sido convocado nos últimos jogos, mas teria que ter muita sorte para ser convocado, assim. Veja essas brigas aí para a seleção, mas assim, brasileiro que tá jogando futebol brasileiro é Fagner, Arana e Everton Ribeiro, sim, pra mim. E talvez aí Hulk ou Gabigol, ou Hulk, Gabigol ou Pedro, né? Os três aí, talvez aí que o Tite observa, mas assim, se eles fossem escolher mesmo, se tiver jogando regularmente, acho que o Pedro até leve mais vantagem, pelo Pedro ser mesmo o centroavante de área mesmo. Dos três, assim, é o mais de área mesmo. O Pedro, pra mim, é o que leva mais vantagem dos três. O resto, pra mim, sem chance, nem Danilo, chance pra mim muito pequena. A gente tem 3 vagas, né, a mais. Pra mim deve ser um de cada posição, né? Então um zagueiro, então abre a possibilidade pra mais um zagueiro de um desses 3. Eu acho realmente que Não, eu fica acho que entre. não. Você acha que Eu não acho leva que um não. Eu acho que ele zagueiro? deve levar. Não, não. Eu acho que ele deve levar quatro zagueiros Um na lateral a convocação. São mais? três goleiros, né? Três Uhum. goleiros, dois laterais, Quatro, dois. quatro, quatro atrás, né? Dois Quatro de cada laterais, dois lado. laterais esquerdo, dois laterais direito, quatro volantes. Aí ele deve levar dois meias, talvez um terceiro meia. E aí eu acho que ele deve levar seis atacantes, seis ou sete atacantes. Acho que ele vai levar muito pontas mesmo. Ele deve levar assim. Hoje, Vinícius Júnior e Rodrigo pelo lado esquerdo garantidos. Do lado direito, Antony e Rafinha garantidos. Aí você tem Richarlison, E, pra Gabi, mim e, também Gabriel, e, deve Gabigol, bastante e garantido. Gabriel Jesus, né? O Gabriel Jesus também deve entrar. E aí vai ter Sobrar uma uma briga muito vaga. forte. Aí tem uma briga muito forte. Matheus Cunha nessa briga. Pedro nessa briga. Gabigol nessa briga. Martinelli, que é um Martinelli jogador que corre ele por gosta trás, é. muito. Também pode entrar nessa briga. Pra mim, a briga é esses três. É o Matheus Cunha, Martinelli. E depende se ele vai levar um outro meio ou não. Entendeu? Se ele vai levar esse tal meio ou não. E pode ser que ele abra mão, depender que assim. Eu não sei se o Tite pode abrir mão de um lateral direito, acho difícil. Né? Porque assim, ele só ter o Daniel Alves como lateral direito, de repente improvisar um Militão, porque o Militão Joga, né? atuou até algumas vezes no Real Madrid como lateral direito, já atuou sobe no São Paulo com o Rogério Ceni como lateral direito, ele sobe como zagueiro, depois vira lateral direito, sabe atuar por ali, né? Mas acho difícil ele abrir mão de não ter dois laterais direitos de ofício na Copa. Então, assim, é uma briga muito aberta É. aí nesse ataque. Eu acho que não, porque, ó, vamos considerar uma coisa. Pensando já em fases agudas da competição. O Brasil vai enfrentar muita gente de muita qualidade pelos lados. Então, e o Tite, ele tem por natureza o conceito de fechar o espaço na parte defensiva e tirar o espaço desses principais jogadores. Eu tô falando aí já pensando eventualmente, por exemplo, o Brasil pode encarar uma Argentina na semifinal, porque era uma Inglaterra, então a gente tem Sterling, tem, Já começa aqui na primeira fase, já você tem pega o praticamente contra ponto a esquerdo da Sérvia série. e Suíça, tipo, o da Tadic, Sérvia é o Kostic. Kostic, Tadic, são jogadores que Tadic é mais por dentro, né? Mas o isso, Kostic é o ponto esquerda isso. da Sérvia. Na Suíça, você tem o camisa 7, que é um. Esqueci o nome dele. Bom, daqui a pouco eu lembro. Que também joga aberto ali, joga muito bem aberto, que até um. É muito bom jogador suíço. Esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Um atacante muito bom de lado, que ele trabalha muito, porque a equipe da Suíça trabalha muito com cruzamento pro Seferovic. Né? Que é o. Desculpa, o Seferovic Ué, você fala é da qual? Suíça mesmo, O né? Seferovic. Shaqiri, você tá falando? Então, trabalha muito com cruzamento pro Seferovic, porque o Seferovic é um cara muito bom na bola aérea. Os caras trabalham Shaqiri. muito pelo lado do campo. Deve ser O Shaqiri Shaqiri, e o Shaqiri vem trabalhando mais por dentro. Né? O Shaqiri vem Embolo. trabalhando hoje mais em bolo. Isso. É um ponta direita. De força, né? Então, assim, Ponta alta de então, força. assim, Então eu acho que ele vai levar é, jogadores de caráter. assim, laterais ele deve levar laterais de ofício mesmo. Deve ter assim, Daniel Alves,
praticamente deve estar. E aí tem que ver a condição do Danilo. Se o Danilo estiver bem, vai o Danilo, que deve, por sinal, deve ser titular. Titular, isso. Mas não dá pra saber até lá como é que o Danilo vai estar, porque o Danilo nas últimas convocações foi cortado por lesão. Ficou fora de Aí jogos é que da você falou, Juventus, pode ser que até que ele use o portanto, por Militão. lesão. Ele usa até o Então, Militão como lateral nesse jogo, por exemplo. então, pô, tem essa dúvida, entendeu? Então, assim, na esquerda, praticamente, ele tem definido dois, né? Ele tem praticamente já definido. Ele tem 4-2, né? Uhum. Assim, praticamente. Que eu acho que deve ser Alexander Arana, mas ele tem ainda o Lodge e e o, e o Telles correndo por fora. Nessa briga aí contra eles. Na zaga, os 4 zagueiros serão 4 zagueiros mesmo. Sim, a briga é quem vai ser o quarto zagueiro. Gabriel Magalhães, sendo colocado direto. Lucas Veríssimo, ele gosta muito. Vai voltar agora. Ele está sendo muito observado pelo Tite. Felipe, é o que corre um pouco mais por trás, zagueiro do Atlético de Madrid, que atua regularmente no Atlético de Madrid, faz bons jogos lá. Renovou com o Atlético de Madrid. Então, assim, tem muita dúvida quem vai ser esse quarto zagueiro. É meu campo, os 4 volantes para mim fechados, que é Casemiro, Fabinho, Fred e Bruno Guimarães. Com a dúvida de você sinceramente convocar mais um, que esse mais um seria para ser mais um como se fosse um meia, pode ser o Arthur ou o Gerson, de repente. Ou pode de repente ser o Everton Ribeiro entrar nessa convocação. Que aí entra na meia, você tem Felipe Coutinho e Paquetá só, e o Neymar entra como meia. Aí você tem 3, você tem uma vaga para essa meia. Teoricamente, ele pode abrir mão também dessa vaga para meia para ter os atacantes. Os atacantes, praticamente, você tem 4. 4 garantidos hoje são Vinícius Júnior, Rodrigo, Richarlison e Rafinha. Aí tem o Anthony, já são 5. Aí vem Gabriel Jesus, já são 6. Eu acho que ainda Então, tem assim, 11, tem 11 sobrando aí. Quando você chega no ataque, tem 11. Você pega 3 é, goleiros, então, 4 zagueiros, 7. 4 laterais, 11. 4 meias é 15. Sobram 11 vagas ainda. e aí você tem assim, aí você bota 3 no meio, que é o Paquetá, o Coutinho e o Neymar. 15 Vai você pra vai para 18. 18. Isso, sobram Aí 8. 18 você vai para é, é, 19 com o Vinícius Júnior, 20 com o Rafinha, 21 com o Rodrigo, 22 com o Anthony, 23 Gabriel Jesus, Isso. certo? Isso. Aí sobram 3. 20, 24 Richarlison, que eu não tinha colocado o Isso. Richarlison aí. Sobram 24 2. Richarlison. E aí você tem 2 vagas. E aí, aí você vai saber. Eu acho que ele deve levar mais um atacante, E aí pode ser que deve Pedro, ser o Matheus aqui. Cunha, porque deve ser o Matheus Cunha ou o Matheus Cunha ou o Martinelli. Provável Matheus Cunha, porque o Matheus Cunha pode. Ou o Pedro também pode entrar, porque é um centroavante. E o Gabriel Jesus pode ir pro lado do campo. Tem o Gabriel Jesus como lado do campo, porque o Anthony pode jogar também do lado esquerdo ou do lado direito. Óbvio que o lado direito é o preferencial, mas você pode ter o Gabriel Jesus também do lado direito ou do lado esquerdo. Então deve ter aí essa briga. Aí você tem 25. E a 26ª fica aberto para saber se ele leva ou um atacante de novo de lado, ou pode ser que ele leve um meia. Que pode ser Arthur. Aí entra nessa briga Arthur, Gerson ou Everton Ribeiro. Então, assim, a briga é essa. Aí pra mim, fica mais atrás Gabigol. Hulk muito mais atrás, porque ele praticamente não. É, o Hulk teria que ganhar a vaga de alguém aí, né? Ele ganha a vaga ou do Matheus Cunha. Que a briga, assim, a briga pra mim é um. Pra mim, a briga é um centroavante e um meia. Eu Isso. acho que ele vai levar nesses 25, 26. Que é Matheus Cunha, Martinelli e. A briga é Matheus Cunha, Martinelli, Hulk, Pedro. Isso. Nessa outra vaga. E nessa outra vaga, Gerson. O Firmino também correndo por trás, talvez. Na outra, Gerson, Arthur ou Everton Ribeiro. E o É. Gabigol também correndo por trás. É isso. São esses jogadores para essas 2 vagas. O resto, praticamente, para mim, são jogadores certeiros para a convocação. Para mim, é essa. Eu acho, provavelmente, é isso que eu tô entrando meio que na mente do Tite. É isso que ele deve levar para a Copa do Mundo, os 26 convocados. É. E é importante, né? Porque às vezes o pessoal fala, nossa, mas por que tanto atacante, né? A gente pensar que assim, que vai ser uma Copa do Mundo de, como a gente falou, muitos times muito bons e de muita intensidade. Eu acredito que se espera a competição de maior intensidade de todos os tempos, até pelo período do ano que ela vai ser executada em relação ao período do ano que ela sempre foi disputada no final de temporada, né? Ela nunca foi disputada no meio de temporada. Uma competição
de alto nível que todos almejam vencer e todo mundo estando bem, porque todo mundo estará no auge, as equipes candidatas ao título, e aí eu coloco, a gente pode falar depois mais a ponto disso, mas são todas as equipes que possuem a grande maioria dos jogadores jogando na Europa, então todas elas terão jogadores no auge fisicamente. Então se espera uma competição de muita intensidade. Então quanto mais jogadores você tiver para essa situação, você pode até, às vezes, abrir mão de um jogador em determinado jogo e você não vai perder o seu nível, porque você vai manter o alto nível e você vai... Copa do Mundo é tiro curto. Então. Aquela história, assim, pra quem não tem noção, os pontas cansam demais. Porque o ponta ataca e ele bota pra recompor. Então, assim, com 15, 20, 25 no segundo tempo, esse ponta já caiu muito o nível de jogo físico dele. Por mais se você que sejam meninos, o Vinícius Júnior é novo, 21 anos. Mas você conseguir trocar e manter o nível. Antony novo, o Rafinha. Então é muito difícil. É normal o nível técnico cair. Aí você poder normal. Trocar, isso. A intensidade do jogo, cansaço, normal. Então, assim, por isso que a ideia do Tite é ter bastante pontos, né? Ter 2, até 3, dependendo. Assim, por que vai o Gabriel Jesus, assim, numa dessa? Porque o Gabriel Jesus é um cara que já pode jogar dos dois lados. Então, assim, você tem 2 para cada lado. Tem Antony e Rafinha pra direita e Vinícius Júnior e Rodrigo pra esquerda. Paquetá que pode jogar ali. Aí você tem, teoricamente, o Gabriel Jesus pra atuar como ponta ali. Você tem o Richarlison pra atuar como ponta ali. É bom você ter 2, 3 opções pra cada lado, pelo cansaço, são torneios de tiro curto. Às vezes se você não recupera um deles, joga o outro no jogo seguinte. E tem, é uma batida também muito intensa. E tem também o fato de que às vezes você jogar um adversário que vai te agredir, e tu só tem que recompor e atacar. Recompor e atacar, você conseguir mudar. O Brasil, até que na primeira fase, o Brasil provavelmente vai ter a posse de bola contra os 3 times. Sim, mas é a partir o Brasil atacar, ter a posse de bola, ter a obrigação de atacar contra 3 times. Então, assim, ao mesmo tempo, os caras vão ter que voltar para recompor, porque o Brasil vai sofrer contra-ataque. O Brasil vai sofrer praticamente. Então, assim, contra a Sérvia, o lateral esquerdo é o Kolasinac. Então, o lateral esquerdo também de muito apoio. O lateral esquerdo que foi do Manchester City, foi o lateral esquerdo da Roma, foi o lateral esquerdo da Inter de Milão. A lateral que apoia muito também, junto com o Costete do lado esquerdo. E é bom então, até falar uma coisa, porque assim, a Sérvia, eu acho o adversário mais perigoso. A gente vai falar depois, mais pra frente, sobre adversários, né, mas a Sérvia tem um futebol muito técnico. Né? A Sérvia ela era conhecida, né, quando ela formava a antiga Yugoslávia, conhecida como o Brasil da Europa. Né? É a seleção com um nível, os seus jogadores até, né, muitos deles, como o Vitor falou, né, eles estão chegando numa maturidade física e psicológica nesse momento, né? Lembra muito a Croácia, né? É importante falar que lembra muito a Croácia em termos de amadurecimento. Lembrando que eles faziam todos parte de um grande grupo, né? Que era a seleção da Iugoslávia, né? Que era o país Iugoslávia. Então, a Croácia entrava com a parte mais técnica, a parte mais tática, e a Sérvia costumava apresentar a qualidade, né, a técnica. Então se espera, né, tem Milinkovic-Savic também, são jogadores de um nível muito, muito alto, e será um jogo assim, que mesmo foi talvez o seu jogo que o Brasil mais corra riscos. O volante é o que foi do Matic, né? Foi que era do Manchester United agora há pouco. Então, assim, uma seleção boa. Então, se o Brasil vai se fechar mais, então os caras têm que voltar para recompor. Cara, isso é extremamente desgastante. Extremamente desgastante. E provavelmente, dependendo do jogo seguinte, assim, como é um cama de tiro curto, às vezes você não vai ter tempo de recuperar o cara 100%. Se você não tiver o cara 100%, joga o jogo seguinte ou... Troca, joga o outro. Isso. E são jogadores de alto nível. Pô, você trocar o Vinícius por um Rodrigo, cara, o nível continua muito alto. Trocar o Antony pelo Rafinha, ou Rafinha pelo Antony, né? O Rafinha deve começar jogando a Copa. O nível também é muito alto. Aí tem o Gabriel Jesus, que voltou a se encontrar muito bem no Manchester City, tá indo pro Arsenal. Até pra ter mais minutos. Deve jogar de centroavante, pode jogar de ponta. Então, assim... Até o Neymar pode, eventualmente, se não tiver 100%. Até o Neymar... Começar o segundo tempo, entrar no segundo tempo na partida. Richarlison, que também provavelmente deve trocar o Everton. Dizem que pode ir pro Tottenham, pode ir pro Chelsea. Também dá pra ter mais minutos, também pode jogar de ponta. Então, assim... A ideia do Paquetá, que sabe jogar também por esse canto. O Coutinho sabe jogar também pelo lado esquerdo do campo, se precisar. Entendeu? Então, assim...
pelo lado do campo. Então, assim, a ideia do Tite é ter É quanto que maior a quantidade de jogadores que saibam atuar pelo lado do campo, ele vai levar para a Copa, sim. até porque ele sofreu muito com isso em 2018, né? Falar que eu acho que o Tite aprendeu isso, né? Ele convocou jogadores que não estavam no auge fisicamente, ele sentiu muito na hora de precisar mexer na equipe, na hora que precisou mudar, ele teve uma carência de jogadores, né? Lembrar que ele levou Fred e Tyson que não, praticamente não puderam jogar a Copa, né? Jogadores que ele Não contava, né? jogaram, né? Aí pensa no jogar, ele perde o Danilo no primeiro jogo. Então. Ele já perdeu o Dani Alves na Praticamente. preparação. Então, assim. Ah, e falando em Daniel Alves, agora também que você, até uma deixa boa. Falou de Daniel Alves, porque vejo muitas pessoas cornetando, porque, não, Daniel Alves, 39 anos, por que levar o Daniel Alves com 39 anos, se você tem no Brasil jogando o Fagner com 33 muito alto nível, Marcos Rocha também muito bem, 33 anos, o Mariano também do Atlético Mineiro muito em alto nível, tem o Emerson Royal lá muito mais novo, o Emerson tem 23, lá já vem de boas temporadas do Betis, agora tá no Tottenham também, atuando em alto nível. O Daniel Alves é um cara assim, tem um poder de muita influência sobre o grupo. O Daniel Alves é um cara que praticamente consegue amansar o grupo em algumas coisas, saber trabalhar o grupo pro Tite. É um cara que tem uma ligação muito forte com o Fez isso nas Tite, Olimpíadas, né? Fez isso nas é, Olimpíadas. de, 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 de conversa, e também tem essa ligação com o grupo, praticamente muito forte. Então, por isso que o Daniel Alves está indo, não só pela bola, o Tite leva não só pela bola, porque o Tite confia ainda muito no Daniel Alves para fazer aquela função como um lateral construtor por dentro. O Daniel Alves é um cara que tem visão de jogo, apesar da idade, ainda é um cara que tem visão de jogo, é um cara de bom passe. Então, assim, continua ainda. Eu não levaria, eu sou sincero, eu não levaria. Eu acho que, assim, para essa função de um lateral construtor, você pode ter o Mariano nessa função, o Marcos Rocha do Palmeiras vem fazendo muito bem também. São mais novos, tem mais vigor físico, mas o Daniel Alves vai para a Copa, então praticamente por isso o Daniel Alves também está indo para a Copa do Mundo. Pra gente tá sem clube ainda, mas a tendência é que pra gente ele acertar com algum clube, provavelmente da Europa, tá? Mesmo que ele fique por 6 meses apenas na Europa, da Atlético Paranaense e o Fluminense também já terem demonstrado interesse, que estão com as portas abertas para ele vir ao Brasil. Até o Flamengo, comentaram do Flamengo esses dias, que ele poderia ir ao Flamengo, tá? Mas eu acho que ele tá tentando ainda se manter na Europa, até pelo nível do jogo e a maioria dos jogadores serem do futebol europeu que vão estar na Copa. Tá tentando pelo menos ficar por 6 meses na Europa para depois ir pro Brasil para essa última Copa dele. Eu acho que. É essa ideia mesmo. Acho que, como eu falei, né? O Tite ele aprendeu com os erros, né? E aí não tem como a gente falar que ele não aprendeu, né? Nas últimas Copas ele sofreu com isso e nós temos, além dos 26 jogadores, nós temos que falar uma coisa que a gente tá falando para vocês, pessoal. São 5 substituições na Copa do Mundo. 5 substituições é meio time. Meio time, você muda completamente. O Brasil pode. Uma seleção, não só o Brasil, mas uma seleção, por exemplo, eu vejo um perigo muito grande, por exemplo, para a Bélgica, porque é uma seleção que pode mudar o esquema tático dentro do jogo, com substituições. E isso pode te pegar de despreparado, né? Então, o Brasil também tem que usar essa arma das 5 substituições como um potencial. Então, ter. Todos os times devem usar. Hoje praticamente é raro time que não faz as 5 substituições no jogo. Se não faz 5, faz 4, faz 3. Isso. Sim, E é raro. mudar o esquema. E a gente vai ter treinadores, né? Eu falo, vou repetir, porque eu considero a Bélgica um adversário muito perigoso e um candidato por conta disso, por ter um treinador que sabe fazer isso dentro do grupo. Ele muda completamente a equipe. Ele fez isso na última Copa. Mais pra frente. Não Oi? só de Bélgica, mas de outras seleções. Esse papo a gente vai ter mais pra frente aí. Isso, então. A gente pode falar, né? Deixar só um spoiler pra galera aí, mas mais pra frente a gente vai ter comentando sobre as outras seleções também. Fazer As seleções série, pra sim. Copa do Mundo. Então, e é isso, né? É isso, somente a minha expectativa, também da expectativa, né? A minha expectativa sempre é a mais alta, né? De seleção brasileira. Eu sou um torcedor muito, muito forte da seleção brasileira. Eu acredito que seja o nosso time mais bem preparado desde 98, eu acho. Eu acho que a gente não vem com uma seleção. Mas 2002 ganhou, era um grande time. Mas não era um time que se esperava chegar ao que se esperou. Não era um time que estava preparado da forma que se preparou. Não foi uma seleção montada metade do ano, perdendo o principal jogador que era para ser convocado, que era o Romário, todo mundo queria. Então o Brasil chegou com 2 jogadores
o Rivaldo e o Ronaldo que voltavam de operações de cirurgia, né? Então, acho que desde 98 que a gente veio com um time pronto, montado, preparado. Óbvio que a gente perdeu também jogador, perdemos Romário também, cruzamento na mesma período, mas acho que a gente veio com a seleção mais bem preparada, eu acho, e mais bem qualificada, né? Mesmo as de 2002 e até de 2006, que foi bem também, né? Então eu tô otimista. Só que, ao mesmo tempo, não só o Brasil chegar forte, como tem muito mais gente forte. Então, o caminho é o mais difícil de todos. Eu acho que quem vencer essa Copa vai vencer, vai ter que merecer. Porque não vai ter time de sorte, não vai ter equipe que vai ganhar na sorte, não vai ter que jogar a bola, porque tem muita gente boa. Futebol tá muito polarizado. Mas eu tô confiante, né? Uma vez eu falo, né? O Brasil, acho que o Brasil tá se preparando bem. Eu gosto da preparação. Eu acho que o Tite aprendeu. O Tite errou muito na última Copa, né? Eu sou um defensor do Tite, mas eu falo que ele errou muito na última Copa. Eu acho que ele tá corrigindo esses erros. Ele realmente falou que ele tinha que aprender e ele aprendeu. Eu acho que ele aprendeu, tá mostrando que ele aprendeu. E vamos ver como é que vai ficar nos próximos episódios. Em setembro é o penúltimo capítulo antes do início. É o último capítulo antes da Copa do Mundo. Vai ser o último teste. Vai ter uma clara noção de como a seleção se portará, qual será o time e talvez as últimas dúvidas dos convocados. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Agradeço muito, né? Vou deixar pro Vitor sempre encerrar o vídeo. E muito obrigado. Não esqueça de se inscrever, né? Se você for novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, clique no gostei e ative o sininho para as notificações, tá bom? E também me siga nas redes sociais, né? Raul Muma, como tá aqui embaixo, estão vendo aqui. Esperando o Vitor fazer a rede social dele. Assim que ele fizer também, aí a gente também coloca. Vou também colocar o link também na descrição do vídeo, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Aquele abraço. Vou ficando até mais. Eu vou ficando por aí, vou ficando por aqui. Até mais. E, Vitor, encerrar então esse vídeo aí pra gente. Pessoal, obrigado mais uma vez. Já sabem, né? Curtam, compartilham. Se você está chegando agora, faça as palavras do meu irmão as minhas. Seja bem-vindo. Vem com a gente. Aqui tem informação, aqui tem notícia, aqui tem opinião acima de tudo. Óbvio que a gente não é o dono da verdade. A gente quer que vocês participem, dê ideias, falem tudo que vocês saibam, tudo que vocês queiram saber. A gente está aqui para mostrar para vocês, para debater, para trazer informações de games, futebol, de tudo. Trouxemos aí informações que a gente sabe de tudo, de bastidores. Estamos abertos a tudo. Curtam, compartilham. Falei, divulguem aí para os amigos também que querem saber de futebol, saber notícias mais a fundo do que anda acontecendo no mundo esportivo e no mundo dos games. É aqui com a gente, aprenda, é aqui com a gente, já sabe, estamos abertos a tudo, vem com a gente, vocês vão gostar, garanto que vocês vão gostar, estamos abertos a tudo. Críticas também, estamos abertos, sempre com muito respeito, obrigado, boa semana a todos, fui!